Paz e bem, meu irmão, que agora, junto conosco, através da TV Web de Frei Galvão, se coloca em oração para juntos meditarmos a palavra de Deus neste mês de setembro, mês propício e proposto pela Igreja para juntos aprofundarmos a nossa fé através da palavra de Deus. Comigo está aqui Frei Leandro. Paz e bem, Frei Leandro. Paz e bem, Frei Jonas. Paz e bem a você que nos acompanha pela TV Web Frei Galvão. Queremos mais uma vez estar unidos a você por meio desse veículo que tão facilita as nossas vidas, seja na formação, seja na oração. Espero que você aproveite mais momentos de meditação conforme a palavra do Senhor. E a carta proposta pela Igreja para que a gente possa fazer a meditação neste mês de setembro é a carta aos Efésios. E nós teremos por ajuda este texto base que a Igreja preparou e nos ajuda a meditar, a aprofundar a palavra de Deus, onde você também pode encontrar no site ou, se você conseguir em outras livrarias, você encontra esse texto base, que por sinal é uma ajuda muito propícia, que nos auxilia na meditação, no conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa meditação, quero convidar Frei Leandro para juntos fazermos a invocação do Espírito Santo. Então, com toda a fé, com toda a piedade, peçamos o auxílio do Espírito Santo, Ele que vai nos conduzir à leitura e meditação desta palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje nós iremos meditar o capítulo 4 do livro dos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Então quero convidar também o Frei Leandro para que faça a leitura deste capítulo, para que depois nós possamos juntos meditar a palavra de Deus. E o tema para esse capítulo que nós propomos você a meditar é a unidade da Igreja. Unidade da Igreja. Então farei a leitura. Portanto, eu, prisioneiro por causa do Senhor, exorto-vos a andar de maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor. Esforçai-vos por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados por vossa vocação para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz: quando ele subiu às alturas, levou consigo os prisioneiros, deu os dons às pessoas. O que significa subiu, senão que antes que desceu às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também quem subiu acima de todos os céus para completar todas as coisas. Ele concedeu a alguns serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Assim, preparou os santos para a obra do ministério em vista da edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, de acordo com a maturidade da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais como crianças, ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da maldade humana e de seus artifícios enganosos. Mas, vivendo segundo a verdade e no amor, cresceremos em tudo, achegando-nos àquele que é a cabeça, Cristo, em virtude de sua vida, corpo todo, coordenado e unido por cada vínculo de ministério que corresponde
a força própria de cada membro, cresce e se edifica no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seguindo então a orientação da leitura orante, nós vamos agora identificar alguns personagens que nos ajudam a compreender então esta passagem belíssima, profunda, com muitos significados até para os nossos dias de hoje. Com certeza. Então aqui me chama a atenção, explicitamente Paulo diz da situação dele, né? Um homem que está preso. Paulo é um dos primeiros personagens que se apresenta. Depois ele diz, e me chama a atenção também, Frei Jonas, ele nomeia outros tantos, né? Aí ele vai dizer mais à frente dos ministérios, né? Lá os profetas, os evangelistas, os apóstolos, os pastores, os doutores. Então ele também explicitamente nomeia esses personagens aí. E é bonito que ele mesmo preso, ele sabe porque ele está preso por causa do Evangelho, por causa do anúncio do Evangelho, ou seja, ele não deixa de ser apóstolo, ele não deixa de ser anunciador porque está preso. Isso nos faz também lembrar de muitos irmãos que por algum motivo não conseguem estar na igreja e por vezes se sentem, eu não tenho mais validade. Pelo contrário, você mesmo não participando da igreja por algum motivo válido, só você sabe por que você não consegue vir, mas você pode e deve continuar anunciando a palavra de Deus. Para isso você foi constituído profeta também no batismo, sacerdote no batismo. Então não deixe essa vocação que você recebeu quando você recebeu o batismo morrer por um impedimento, por um empecilho. Veja a ação de Deus em Paulo, que está preso, e como que ele nos motiva hoje a continuar também a nossa missão de anunciadores, de profetas. E é bonito mais uma vez detectar que Paulo ele faz questão de citar a Trindade Santa, o Espírito Santo, faz referência a Cristo, faz referência ao próprio Deus e mais uma vez evidencia a comunidade, o lugar da vivência da palavra, como o Frei Jonas pôde lembrar. Mesmo estando preso, Paulo se identifica como responsável por essa comunidade. Não se isenta do trabalho, até porque ele se refere à comunidade escrevendo essa bela carta e faz questão de dizer, olha, nós somos um corpo desse Cristo, cada qual com a sua função, o seu ministério. Eu quero, Frei Jonas, poder pegar o finalzinho dessa carta que nós podemos ler aqui. Ele diz, em virtude de sua vida, o corpo todo, coordenado e unido por cada vínculo de ministério que corresponde à força própria de cada membro, cresce e edifica no amor. Né? A unidade da igreja, o título que está nos acompanhando nesse nosso momento de meditação, ela se dá por cada um ter consciência do seu ministério, tendo consciência, executá-lo de forma perfeita. Aí expressa a força da comunidade e também evangeliza, dando razão à unidade da igreja. E qual que será o nosso modelo, a nossa medida? É o próprio Cristo. A nossa maturidade, como vai dizer ele aqui no versículo 13, a nossa estatura da maturidade é Cristo. Nós precisamos nos basear nele. Ele é o homem perfeito. Nós precisamos atingir o estado do homem perfeito, que é ele. Então, nós só vamos atingir a estatura, a maturidade dele, nos unindo a ele, mesmo estando impedidos, como está Paulo, de exercer o seu ministério físico. Mas o Espírito não se aprisiona, a palavra de Deus não se aprisiona. Então, se você está passando por algum momento difícil e não consegue vir à igreja, mesmo na cama, mesmo impossibilitado pela doença, sabe Deus o que te impede nesse momento, não pare, não desista. Continue usando da vocação, do chamado que Deus fez a você para anunciar a palavra dele. Então devemos viver, enquanto cristãos, viver unidos na caridade. Essa é a nossa forma de ver o Evangelho, essa é a nossa forma de evangelizar, de demonstrar Cristo. Aqui cabe lembrar de uma desculpa que sempre ela está pelo ar, né? Pelos nossos ouvidos ou de vez em quando nossas bocas também, né? Quando diz, eu sou um cristão,
mas não vou à igreja. Não dá para dizer que segue Cristo sem fazer parte de uma comunidade, né? Essa espiritualidade dentro de casa, ela não se aplica assim dessa forma, né? Nos entendemos cristãos porque nos entendemos como comunidade, uma comunidade que caminha. E agora, como comunidade, convido você que está em casa e que nos acompanha agora nesta meditação, a juntos elevarmos a Deus as nossas preces, inspirados, ajudados por esta meditação, que nós possamos também crescer nesta maturidade. Convido o Frei Leandro para que possa iniciar as preces, rezando conosco e por nós. Peçamos nesse momento que o Senhor nos ajude enquanto igrejas, enquanto comunidade, a vivermos a unidade. Cada um reconhecendo a sua grandeza e beleza, a sua missão, o seu ministério conforme o batismo. Então peçamos ao Senhor que afaste de nossa igreja todo espírito de desunião, que não nos dá a possibilidade de vivermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus esteja conosco, nos ajudando a viver a unidade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelo nosso Papa Francisco, que tão bem tem colocado em prática este capítulo da Palavra de Deus aos Efésios, pensando nos menos favorecidos, pensando nos aprisionados por tantos motivos e tantas ocasiões, para que ele seja para a Igreja de Cristo, a qual ele está à frente, a luz e a força nestes momentos em que o mar bravio se avizinha. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos pelas pessoas que se encontram afastadas da igreja, por razões de doença, que estão presas, as pessoas que estão, enfim, em situações limites de sua vida, presas pela doença, presas pelo medo, presas pela situação de indigência, pela imigração, que eles se sintam unidos a nós pela fé, pelo vínculo da fé, da caridade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos agora que o Espírito de Deus que nos acompanha abençoe também todas as nossas pastorais, fortalecendo-as no seu trabalho, nas nossas comunidades, e que elas possam ser sustento e segurança para tantos irmãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos agora a bênção de Deus, pedir ao Frei Leandro que nos dê a bênção, para que possamos, abençoados, prosseguir com a nossa missão de evangelizadores, de profetas e pastores na nossa sociedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão e de todos os santos, nos abençoe e nos guarde. Esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E antes de nós irmos embora, temos um convite a você que nos assiste. Se você ainda não faz parte da família missionária de Frei Galvão, fica o convite para você se juntar a nós e evangelizar através dos meios de comunicação que nós temos, mas também evangelizar a partir da sua colaboração material conosco. Entre em contato conosco, faça o seu cadastro, participe, ativa e evangelizando também conosco a partir da sua participação. Não deixe passar essa oportunidade de, junto conosco, fazer parte da família missionária de Frei Galvão, que reza e evangeliza e também auxilia tantos irmãos e irmãs no que precisam. Fica o convite para você e nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Paz e bem. Paz e bem.